kill you. O cemitério maldito. Nas enigmáticas ruas de Mashuville, a família Johnson decidiu se mudar para uma antiga casa à beira de um cemitério assombrado, conhecido como o Cemitério Maldito. Os moradores locais evitavam mencionar seu passado sinistro, mas os Johnsons não sabiam do legado sombrio que envolvia aquele lugar. Assim que se estabeleceram, eventos estranhos começaram a ocorrer. À noite, ouviam sussurros assustadores e passos arrastados vindos do cemitério. Uma atmosfera densa pairava no ar, deixando-os inquietos. Cada membro da família começou a ter pesadelos perturbadores, todos relacionados a figuras pálidas e sombras escuras que pareciam se mover entre as lápides. Em uma noite tempestuosa, a energia da casa falhou, mergulhando-os na escuridão. Lanternas em mãos, os Johnsons tentaram restaurar a eletricidade, mas foram confrontados por aparições fantasmagóricas que pareciam se materializar das sepulturas. A matriarca, Sarah, sentiu uma presença gélida tocar seu ombro, enquanto o patriarca, John, viu vultos se movendo rapidamente ao seu redor. Desesperados, decidiram investigar o cemitério em busca de respostas. Ao entrar pelos portões enferrujados, descobriram marcas estranhas desenhadas entre as lápides, indicando um antigo ritual que invocava forças sobrenaturais. Quando uma figura sombria emergiu das sombras, a família correu de volta para casa, mas algo sinistro agora os seguia. Noite após noite, os Johnsons lutaram para manter sua sanidade enquanto enfrentavam manifestações sobrenaturais crescentes. A casa se tornou um campo de batalha entre a família e as entidades do cemitério. Cada tentativa de fuga era bloqueada por forças invisíveis. Com o tempo, a família percebeu que sua única esperança estava em desvendar o segredo por trás do ritual e encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Em uma última tentativa, eles reuniram coragem e enfrentaram as forças do cemitério. Desenterrando segredos sombrios que os conectavam ao passado do local assombrado em Mashuville. À medida que a noite avançava em Mashuville, os Johnsons sentiram a presença do desconhecido intensificar-se. Sombras dançavam pelas paredes, e o vento sussurrava segredos sombrios que gelavam suas espinhas. Uma aura de medo se instalou na casa, tornando cada canto um esconderijo para manifestações aterrorizantes. Durante uma noite particularmente sombria, a família foi despertada por murmúrios indistintos ecoando pelos corredores. As portas rangiam como se fossem abertas por mãos invisíveis, e uma luz fraca e sinistra emanava do cemitério além da janela. Ao se aproximarem da entrada, viram sombras movendo-se entre as lápides, uma dança macabra de almas atormentadas. Sarah, com olhos arregalados, murmurou sobre visões de vultos pálidos que a observavam do além. John, determinado a proteger sua família, decidiu confrontar as forças malignas que cercavam Mashuville. Guiados por um mapa antigo, a família explorou túneis subterrâneos sob o cemitério, onde descobriram um altar ancestral envolto em trevas. Ao acender velas antigas, revelaram inscrições antigas que narravam a história de uma maldição lançada séculos atrás. Os Johnsons perceberam que estavam ligados ao destino sinistro do cemitério. À medida que desvendavam o passado, uma presença maligna emergiu, contorcendo-se com raiva pela interferência na sua prisão eterna. As paredes rangiam e sombras tomavam formas aterrorizantes enquanto a família tentava selar novamente o mal que haviam despertado. O ambiente se tornou uma sinfonia de gemidos e risadas macabras, desafiando a coragem dos Johnsons. Cada passo em direção à resolução da maldição era acompanhado por ameaças sobrenaturais.
Em uma última batalha contra a escuridão, os Johnsons, com corações acelerados e coragem titubeante, conseguiram reverter o antigo ritual. A maldição começou a dissipar-se, e a casa, uma vez carregada de medo, tornou-se silenciosa. A paz retornou a Mashuville, mas a experiência assombraria os Johnsons para sempre, marcando-os com as cicatrizes do horror que enfrentaram naquela noite macabra. Nos dias que se seguiram à expiação do mal em Mashuville, a família Johnson tentou reconstruir suas vidas. No entanto, as sombras do cemitério maldito ainda pairavam sobre eles, como uma lembrança constante da noite horripilante que enfrentaram. Cada rangido da casa ecoava como um eco do passado assustador. Sarah, apesar de tentar esquecer, continuava a ter visões esporádicas, como se as almas do cemitério tentassem se comunicar. John, por sua vez, encontrou-se obcecado em pesquisar mais sobre a história de Mashuville e a origem da maldição. A curiosidade se transformou em uma jornada incessante em busca de respostas. À medida que exploravam os recantos mais obscuros da cidade, os Johnsons descobriram que não eram os únicos a serem afetados pela maldição. Outras famílias tinham histórias semelhantes, e as sombras pareciam se estender por toda Mashuville. Era como se o cemitério maldito tivesse se tornado o epicentro de um mal que afetava a todos. A investigação levou-os a encontrar um anciente pergaminho que descrevia um ritual de purificação capaz de selar definitivamente as forças malignas. Determinados a libertar Mashuville dessa terrível influência, os Johnsons, junto com alguns corajosos moradores locais, embarcaram em uma jornada perigosa para realizar o ritual. À medida que se aprofundavam nos segredos escondidos nas entranhas da cidade, enfrentaram obstáculos sobrenaturais e visões aterrorizantes. Cada passo adiante era um desafio, mas a esperança de libertar Mashuville mantinha-os perseverantes. A atmosfera se tornou densa, e eles podiam sentir as sombras se contorcendo em resistência. Finalmente, no coração do cemitério maldito, os Johnsons realizaram o ritual de purificação. Velas tremularam e símbolos ancestrais brilharam enquanto a escuridão se dissipava lentamente. Um grito ecoou no ar, mas não era de terror, era a libertação das almas aprisionadas. Mashuville, agora livre da maldição, viu as sombras desaparecerem, devolvendo a paz à cidade outrora atormentada. Os Johnsons, apesar das marcas emocionais, tornaram-se guardiões dos segredos revelados, lembrando-se da noite em que enfrentaram o cemitério maldito e emergiram triunfantes, selando o destino sombrio que os ameaçava. Contudo, a aparente paz que envolveu Mashuville logo se mostrou efêmera para os Johnsons. Após a realização do ritual de purificação, a atmosfera na casa tornou-se ainda mais carregada. Sombras dançavam nas periferias da visão e sussurros indistintos preenchiam os cantos escuros. Noites sem descanso tornaram-se a norma para a família, com sonhos intrusivos e visões perturbadoras que desafiavam qualquer explicação lógica. Os membros da família viam vultos pálidos, semelhantes aos que assombravam o cemitério, nos momentos mais inesperados. Cada canto da casa, antes um refúgio, agora era permeado por uma presença sinistra. John, em sua busca incessante por respostas, começou a revisitar os escritos antigos. Descobriu menções a uma entidade sombria que poderia resistir ao ritual de purificação, uma força mais antiga e insidiosa do que imaginavam. A família Johnson, sem perceber, havia libertado algo além de sua compreensão. À medida que as noites se desenrolavam, os Johnsons notaram que as sombras ganhavam forma, revelando uma presença ameaçadora. Figuras espectralmente translúcidas vagueavam pela casa, murmurando palavras antigas e lançando uma sensação de desespero. Os objetos se moviam sozinhos, e portas se fechavam com estrondos inexplicáveis. A saúde mental da família estava sendo testada ao limite, enquanto tentavam encontrar uma explicação para o mal que agora os perseguia.
A conexão entre o cemitério maldito e a presença que os assombrava tornou-se inegável, uma corrente sombria que os ligava ao passado sinistro da cidade. Desesperados, os Johnsons buscaram a ajuda de especialistas em ocultismo e paranormais, mas cada tentativa de exorcizar a entidade sombria falhava. A casa tornou-se um cárcere de tormento, e a família, uma prisioneira de um mal que não podia ser contido. A linhagem dos Johnsons, marcada por eventos sobrenaturais, estava longe de chegar ao fim. Os Johnsons, envolvidos cada vez mais nas teias do sobrenatural, viram-se presos em uma espiral descendente de eventos aterradores. A presença maligna que os perseguia começou a se manifestar de maneiras mais insidiosas. Sombras pareciam se fundir com objetos cotidianos, dando-lhes uma vida própria. Fotografias de família exibiam imagens distorcidas e olhos vazios, como se capturassem algo além do visível. As noites eram marcadas por sons inexplicáveis, gemidos arrastados e murmúrios que ecoavam pelos corredores. A família tentava manter a normalidade, mas a tensão crescente era palpável. Cada membro enfrentava seus próprios tormentos, sucumbindo à paranoia e ao medo constante. A situação atingiu um ponto crítico quando a filha mais jovem, Emily, começou a agir de maneira peculiar. Falava em línguas desconhecidas e desenhava padrões estranhos em seus cadernos, como se estivesse sendo influenciada por forças além da compreensão humana. A família percebeu que a entidade sombria não só os assombrava, mas também buscava manipular e possuir os membros mais vulneráveis. Os Johnsons, em um último esforço desesperado, procuraram um xamã local, conhecido por seus conhecimentos sobre o oculto. O xamã, ao analisar a aura da casa, revelou uma verdade mais perturbadora: a entidade sombria estava vinculada à linhagem ancestral dos Johnsons, uma maldição que havia sido despertada com o ritual no cemitério maldito. Com o conhecimento do xamã, a família iniciou um novo ritual, desta vez destinado a selar a conexão sombria que os aprisionava. O processo era longo e repleto de desafios sobrenaturais. Sombras tentavam perturbar o ritual, vozes sussurravam promessas sombrias, mas os Johnsons persistiram, guiados pela esperança de romper os grilhões do mal. No clímax do ritual, a casa estremeceu com uma força sobrenatural. Uma luz intensa banhou os Johnsons, afastando as sombras que os assombravam. A entidade sombria, finalmente enfraquecida, dissipou-se, deixando para trás um silêncio quebrado apenas pelos suspiros aliviados da família. À medida que a poeira do oculto assentava, os Johnsons olharam para a casa que uma vez abrigara terrores indizíveis. A paz retornou, mas as cicatrizes emocionais persistiam. A família, agora unida pela superação do sobrenatural, decidirá seguir em frente. Cientes de que o passado sombrio de Mashuville continuava a lançar sua sombra sobre eles. Apesar do aparente alívio trazido pelo ritual do xamã, a vida dos Johnsons continuou a ser marcada por uma atmosfera de horror. A casa, antes um refúgio, transformou-se em um labirinto de medo e desespero. Sombras voltaram a dançar nas paredes e sussurros inquietantes eram audíveis até mesmo nos momentos mais calmos. Emily, a filha mais jovem, tornou-se o epicentro das manifestações sobrenaturais. Seus olhos, outrora cheios de inocência, refletiam agora uma obscuridade que enviava arrepios pela espinha de qualquer um que os encontrasse. No silêncio da noite, ela era encontrada vagando pelos corredores, pronunciando palavras incompreensíveis em línguas antigas. A família, impotente diante do desconhecido, buscou a ajuda de especialistas renomados em fenômenos paranormais. No entanto, mesmo as mentes mais aguçadas no ocultismo mal conseguiam decifrar a natureza do mal que se apegara aos Johnsons. O cemitério maldito parecia ter liberado uma força que transcendia as leis do sobrenatural conhecido. As noites tornaram-se agonizantes.
A casa era palco de fenômenos poltergeist, objetos voavam pelos ares e vozes fantasmagóricas ressoavam nos ouvidos dos Johnsons. A família vivia em um estado constante de alerta, temendo o próximo ataque da entidade sombria que os atormentava. John, antes determinado a enfrentar o desconhecido, começou a sucumbir à pressão crescente. Pesadelos vívidos invadiram seu sono, revelando visões perturbadoras de eventos passados e futuros. A linha entre realidade e pesadelo começou a desvanecer, levando-o à beira da sanidade. Enquanto a família se afundava cada vez mais na espiral do terror, as sombras se fortaleciam. O cemitério maldito, uma presença constante em suas vidas, parecia exercer um controle sinistro sobre os destinos dos Johnsons. A verdadeira natureza da maldição estava prestes a ser revelada, e as consequências seriam mais aterrorizantes do que qualquer um deles poderia imaginar, com a opressão do sobrenatural alcançando níveis insuportáveis. Os Johnsons perceberam que sua única esperança residia em romper completamente os laços que os mantinham presos ao cemitério maldito. Guiados por pistas antigas e a orientação de um estudioso do ocultismo, a família iniciou uma jornada final para libertar-se das garras do mal. Seguindo um antigo ritual de purificação, os Johnsons enfrentaram desafios terríveis. O cemitério, agora um terreno infestado de sombras e presenças inumanas, resistia à sua tentativa de libertação. Cada passo do ritual era marcado por eventos sobrenaturais intensificados, como se as forças malignas estivessem determinadas a manter sua presa. Em uma noite tempestuosa, quando o último ato do ritual estava prestes a ser completado, a escuridão pareceu atingir seu ápice. Sombras torciam-se em agonia, e um vento gélido soprava pelas lápides do cemitério. A casa dos Johnsons estremeceu, mas eles persistiram, unidos pela determinação de romper os grilhões que os acorrentavam ao terror. No momento culminante do ritual, uma luz intensa rompeu a escuridão. Um grito angustiado ecoou, seguido por um silêncio opressivo. A família Johnson, ofegante e exausta, sentiu a liberdade retornar gradualmente ao ambiente. A casa, outrora permeada por medo, tornou-se tranquila. Ao emergirem do pesadelo, os Johnsons encontrarão-se do lado de fora do cemitério maldito, respirando o ar puro da liberdade. A cidade de Mashuville, antes envolta em sombras, brilhava sob a luz da lua. A maldição que os perseguira por tanto tempo estava finalmente quebrada. A família, agora liberta do pesadelo que os havia assombrado, decidiu deixar para trás Mashuville e seus segredos ocultos. À medida que se afastavam da cidade assombrada, sentiram o peso do passado se dissipar. Os Johnsons, marcados pelas experiências aterrorizantes, começaram uma nova jornada em busca de paz, longe das sombras que uma vez tentaram devorar suas almas. O cemitério maldito, um ponto sombrio em suas vidas, tornou-se uma lembrança distante enquanto buscavam um recomeço em terras distantes.